Sobre o último vídeo, vi que tem um pessoal que defende a ideia de investir a reserva de emergência junto com bolsa, não em busca de uma maior rentabilidade aqui, mas sim com um aprendizado. Respeito, acho até uma melhor razão, um melhor motivo do que em busca de uma maior rentabilidade. No entanto, não concordo nem recomendaria isso para ninguém. Primeiro, você pode aprender a investir em bolsa de N outras maneiras além de investir de fato. Sei que o maior aprendizado ocorre na prática, mas meu ponto é, será que essa pessoa que ainda está montando a sua reserva de emergência deveria priorizar seu tempo e esforço estudando de como aplicar na bolsa de valores? Será que a pessoa que deseja, sei lá, ser piloto de Fórmula 1 deveria comprar um curso de como utilizar os volantes dos carros da Fórmula 1 sem mesmo antes saber dirigir? Eu acho que não, acho um pouco precipitado e acredito que tenha outras prioridades mais importantes nesse momento. Essa pessoa deveria ter uma preocupação maior em como poupar, ganhar mais, coisa mais básica mesmo, que fará maior diferença no resultado final. Vale ressaltar que os juros compostos, que hoje é considerado uma das maiores maravilhas no mundo dos investimentos, pode ser seu pior pesadelo se esses juros forem contra você. Caso, por exemplo, você pegue um empréstimo dos bancos em que os juros são altíssimos. Com isso, na minha visão, tentar evitar o máximo possível esse cenário, melhor. E alocar uma parcela da sua reserva de emergência em bolsa não seria uma decisão muito inteligente nesse sentido. Um outro ponto importante que também vale a pena citar, que por coincidência ou não, vi que muita gente que defende essa tese do aprendizado vende ou vendeu cursos de investimentos. Não estou falando que eles pensaram nisso, às vezes pode ser até o subconsciente, nem perceberem isso, mas não podemos negar que pode existir um possível conflito de interesses aí também. Se eles pontuarem para os seus seguidores que o foco no primeiro momento tem que ser a reserva de emergência e somente depois pensar em outros ativos, pensar em como diversificar a carteira de investimentos, comprar o curso deles, isso eliminaria muito possíveis compradores do curso deles hoje. Impacto direto na receita deles. Ou seja, o conflito de interesses pode existir não apenas nos profissionais que atuam no mercado, que é tanto falado, mas também quem critica tudo isso e vende cursos, e esse é um exemplo. Imagina que uma pessoa tem lá, sei lá, 20 mil reais de patrimônio, ainda longe da sua reserva de emergência preenchida. Faz sentido essa pessoa comprar um curso de investimentos que custa, sei lá, 4, 5 mil reais, que representa quase 25% do total do seu patrimônio? Não estou falando aqui que não devemos investir em educação. Eu mesmo acho que uma das coisas que eu mais gasto dinheiro é com isso. No entanto, as pessoas precisam saber o quanto e quando será o momento adequado para tal. Não podemos dar um passo maior que a perna. Para essa pessoa que eu acabei de citar, se pintar uma urgência, ela não terá recursos suficientes na sua reserva de emergência. Fico até com pena dos juros altíssimos que ela vai ter que pagar para os bancos, se conseguir. E quem não vai sofrer muito com isso é quem vendeu o curso. Esse já recebeu a grana, tá tranquilo e não mudará nada a sua vida com esse ocorrido. Então, como resumo da ópera, Pareto, foque seus esforços no que vai gerar maior impacto na sua vida. Para quem está começando a investir, que nem tem a reserva de emergência preenchida, acho que aprender agora a investir em bolsa não gerará um impacto tão relevante na sua vida. Pelo contrário, pode até complicá-la se pintar uma emergência. Pelo menos essa é a minha opinião, respeito quem pensa diferente, mas minha ideia no vídeo é essa, botar vocês para reflexão. Beleza? Valeu, até mais. A few years ago, I was running some of my own experiments in a lab. And when we run experiments, we usually hope that one group will behave differently than another. So we had one group that I hoped their performance would be very high, another group that I thought their performance would be very low. And when I got the results, that's what we got. I was very happy. Aside from one person, there was one person in the group that was supposed to have very high performance that was actually performing terribly. And he pulled the whole mean down, destroying my statistical significance of the test. So I looked carefully at this guy. He was 20-some years older than anybody else in the sample. And I remember that the drunken guy, the drunken guy, came one day to the lab wanting to make some easy cash. And this was the guy. Fantastic, I thought. Let's throw him out. Who would ever include a drunken guy in the sample? But a couple of days later, we thought about it with my students, and we said, what would have happened if this drunken guy was not in that condition? What would have happened if he was in the other group? Would we have thrown him out then? We probably wouldn't have looked at the data at all, and if we did look at the data, we probably said, fantastic, what a smart guy who is performing this low, because he would have pulled the mean of the group lower, giving us even stronger statistical result that we could. So we decided not to throw the guy out and to rerun the experiment. But you know, these stories and lots of other experiments that we've done on conflicts of interest basically kind of bring 2 points to the foreground for me. The first one is that in life we encounter many people who, you know, in some way or another try to tattoo our faces, right? They just have the incentives that get them to be blinded to reality and give us advice that is inherently biased.
And I'm sure it's something that we all recognize and we see that it happens. Maybe not, we don't recognize every time, but we understand that it happens. The most difficult thing, of course, is to recognize that sometimes we too are blinded by our own incentives. And that's a much, much more difficult lesson to take into account because we don't see how conflicts of interest work on us. When I was doing these experiments, in my mind, I was helping science, right? I was eliminating the data to get the true pattern of the data to shine through. I wasn't doing something bad. In my mind, I was actually, a knight trying to help science move along. But this was not the case. I was actually interfering with the process with lots of good intentions. And I think the real challenge is to figure out where are the cases in our lives where conflicts of interest work on us and try not to trust our own intuition to overcome it, but to try to do things that prevent us from falling prey to these behaviors because we can create lots of undesirable circumstances. I do want to leave you with one positive thought. I mean, this is all very depressing, right? People have conflicts of interest, we don't see it, and so on. The positive perspective, I think, of all of this is that if we do understand when we go wrong, if we understand the deep mechanisms of why we fail and where we fail, we can actually hope to fix things. And that, I think, is the hope. Thank you very much.